O episódio já começa introduzindo todo o ocorrido no mundo de Lazarus, onde um remédio milagroso chamado Rápuna foi criado, curando qualquer doença ou enfermidade, e fazendo com que a humanidade chegue a um momento de paz jamais vista. E quem desenvolveu esse medicamento foi o Dr. Skinner, que havia desaparecido misteriosamente no mesmo período. 3 anos depois, Skinner vai retornar fazendo uma transmissão mundial, revelando que Rápuna não era apenas um remédio, era uma armadilha. Segundo eles, todos que tomaram o composto estão condenados a ir de base, e os efeitos fatais começarão a se manifestar dentro de 30 dias. No trailer a gente já tinha descoberto essa dinâmica, mas no episódio a gente vai ter um contexto maior sobre a visão do Dr. Skinner, o lado obscuro da natureza humana. Em sua declaração, Dr. Skinner expõe motivos perturbadores, ao mesmo tempo profundamente calculados, que levaram ele a tornar o uso da Rápuna mortal. Pois se você não sente nenhum tipo de dor, você não vai sentir diferença entre a vida e a morte. Sem contar a obsessão por benefícios de curto prazo, e o pior, lutas intermináveis entre nós mesmos que nos fizeram acabar com o meio ambiente e o planeta. Rapaz, o argumento dele é bom. Um detalhe interessante é que nos primeiros frames da história é mostrado por sombra um trecho de guerra e arrependimento do Dr. Skinner, então tem um aprofundamento nisso. Mas depois dessa introdução, que já considerei o suficiente para nos contextualizar, somos apresentados de forma marcante ao nosso prota, Axel Gilberto, o nosso protagonista brasileiro, com a visita de Rush no presídio de segurança máxima. Cara, eu vou ressaltar aqui a habilidade precisa do roteirista de destrinchar toda a história em uma simples conversa. Em primeiro contato, Axel menciona que suas únicas visitas trouxeram ou advogados ou assassinos de aluguel. Então, apesar de parecer novo, o cara tem história. E para aprofundar ainda mais, descobrimos que ele foi condenado a 888 anos de prisão. Mas o que é mais importante nessa apresentação é que descobrimos que ele tem um mau hábito de fugir de prisões. E é a partir dessa informação que se inicia uma fuga espetacular da prisão de segurança máxima. Cara, eu achei essa uma das melhores formas de apresentar um personagem habilidoso, pois vai ser exatamente na prática que a gente vai conhecer o potencial dele. É por isso que ele menciona sem hesitar estar condenado a 888 anos de prisão, simplesmente porque isso não o preocupa. E durante a fuga veremos exatamente o porquê. Ele escapa com uma facilidade impressionante. As cenas são incrivelmente fluidas e coreografadas com precisão. As lutas se encaixam de forma natural e intensa, e há uma razão por isso. A direção das sequências de ação ficou por conta de Chad Stahelski, o mesmo responsável por John Wick. Daí vem toda a qualidade, ritmo e harmonia das cenas. E claro, o Axel é um protagonista que tem toda aquela vibe do Spike Spiegel, o protagonista de Cowboy Bebop, que também foi uma obra criada por Shinichiro Watanabe. Cara, é como se esse protagonista fosse uma reencarnação do Spike. Eu acho que foi exatamente por isso que escolheram com tanta precisão o diretor de John Wick para comandar essas cenas de ação, uma forma de honrar o legado de Watanabe. A fuga é extremamente envolvente, com obstáculos que se tornam cada vez mais desafiadores. Ainda assim, nenhum deles é páreo para a habilidade impressionante do Gilberto. E é justamente durante essa fuga que somos apresentados aos outros personagens da equipe de Lazarus, o Doug ou Douglas, a Christine, o Leland e a Lena, que são personagens extremamente habilidosos, cada um cumprindo uma função específica nessa equipe de elite. E eu preciso ressaltar que nesse primeiro vislumbre dos personagens, o Leland é o que chama mais atenção, pois ele parece o agente mais novo e ao mesmo tempo mais despreocupado. O moleque descobre que todo mundo vai de base daqui a 30 dias e ele tá super feliz porque não vai precisar mais ir pra escola. Cara, isso é muito bom. E é a partir dessa caçada ao Gilberto que veremos a habilidade de cada personagem. A série também foi bem precisa ao mostrar os efeitos colaterais da declaração de Dr. Skinner sobre a sociedade. Antes, as pessoas viviam sobre a falsa sensação de imortalidade. Agora, carregam uma data de validade mentalmente grampeada em suas consciências. O roteiro mantém os pés no chão ao abordar o questionamento sobre a estrutura do governo e organizações diante de toda aquela revelação. E o mais impressionante é que Skinner foi além. O Rápuna é uma substância incrivelmente complexa, que permanece no organismo e resiste até mesmo à medicina mais avançada. Nada consegue superar o controle que o próprio Skinner ainda exerce sobre aqueles que consumiram essa substância. E diante de toda essa tensão, cara, a gente ainda vai ter alguns alívios cômicos, como a interação do Axel com um guardinha na rua, que percebe que ele tá com a roupa de presidiário. E ele consegue enganar esse guardinha simplesmente dizendo que se ele realmente fosse um ex-presidiário, ele não andaria com aquela roupa, apesar de reforçar o jeitinho brasileiro de tentar passar a perna nos outros. Mas foi muito bom. Ah, e vale lembrar que essa é a análise do primeiro episódio.
Se você tá curtindo e quer que eu traga a análise dos próximos episódios, não deixe de comentar e curtir para incentivar o projeto, beleza? A perseguição ao Axel vai continuar, agora mostrando a habilidade de cada um dos outros integrantes de Lazarus competindo com a habilidade do Axel. A primeira que chama bastante atenção e com poder em potencial é a Aleyna, pois a garota tem o controle de todo o sistema eletrônico de segurança da cidade. Pense em um potencial de habilidade, tanto quanto em busca de dados como em ataque de poder bélico. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das peças-chave junto ao Axel. Outro agente que chama bastante atenção é o Doug. Durante a perseguição, ele se mostra tão ágil quanto o Axel na fuga, revelando reflexos rápidos, domínio de arma e um estilo altamente tático. Suas decisões são bem precisas, como quando consegue encurralar o Axel, e até perceber que ele estava tentando manipulá-lo. Doug é claramente mais do que força bruta, ele é cérebro e estratégia. Mas ser sincero, apesar desse personagem ter um potencial enorme, o Axel é muito superior. E o cara dá um verdadeiro show nas cenas de parkour. Sinceramente, faz tempo que eu não vejo algo tão bem executado em um anime. As sequências são incrivelmente fluidas e imersivas, te fazendo sentir como se você estivesse ali, acompanhando cada acrobacia de perto. Mesmo limitado pela lei da física, o Axel vai desafiar qualquer expectativa. O cara é tão ousado que ele se lança do precipício e se agarra em um drone controlado por Leland. Essa cena deixa claro o quanto ele é adaptável, tanto em fuga quanto em combate. E por mais que toda a equipe Lazarus esteja à sua caça, a impressão que fica é que para Axel tudo isso é apenas um aquecimento. O cara é brabo. E descobriremos que a fraqueza desse cara é a fraqueza de todo homem. É uma mulher, cara. No meio da fuga, Axel acaba sendo surpreendido por Christiane, uma das agentes que sem perceber se aproxima, com uma conversa aparentemente inofensiva, pedindo para tirar uma fotinha com ele. Ela distrai o tempo suficiente para conseguir imobilizar o Axel. Sim, cara, a fraqueza do Axel é mulher, mas também não é qualquer uma. A Christiane se mostrou habilidosa na persuasão, e não dá para esquecer que ela manda muito bem na mira. Durante toda a perseguição, foi a personagem que mais deu trabalho pro Axel, acertando pontos que realmente atrapalhavam ele na locomoção. E depois que a Christiane consegue imobilizá-lo, ele fica desacordado por um dia inteiro, a ponto de até parecer que tinha desvivido, cara. E, ao acordar, ele descobre que agora faz parte da equipe Lazarus, como o mais novo integrante. A gente sempre espera que uma estreia venha com mais de um episódio, justamente para dar tempo de apresentar a história e os acontecimentos e criar a conexão com os personagens. Mas esse episódio conseguiu entregar tudo de uma forma bem completa, e ainda veio recheado de ação. Cara, eu acho que esse anime começou super bem, com um episódio bem distribuído e sem furos. Espero que os próximos episódios se mantenham nessa qualidade. Mas assim, se tratando de quem tá no comando, eu até apostaria que essa qualidade vai se manter até o final. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de comentar e dar um like que vai ajudar muito o canal. E nos vemos na próxima. Valeu!